Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nessa casa e com todos nós. Quando Cândida, Sueli, Regina convidaram para vir aqui à casa, com alegria, né, eu recebi o convite, porque sempre que uma casa espírita inicia, né, é mais uma luz, mais uma candeia que a gente eleva bem alto para iluminar esse mundo ainda de trevas. E aí, quando me pediram um tema, foi muito curioso, porque eu estava assistindo um filme e aí eu fiquei com a mensagem daquele filme na minha mente. Aí falei: oferecer a outra face. Ofereça a outra face. Parece fácil, uma coisa simples, talvez a gente já tenha ouvido várias vezes, estudado várias vezes. E é muito colocado no sentido de nós aprendermos a perdoar. Mas não é só isso. Na verdade, eu vim aqui hoje para a gente discutir relação. Vamos fazer uma DR. Está em moda, né? DR agora é o que todo casal é obrigado a fazer. A mulher deseja, o homem evita, corre, mas uma hora ele é pego e acaba fazendo, né? Mas não existe só DR de casal. Desde o momento que há dois seres humanos, há relacionamento. E se há relacionamento, há a obrigação de discutir essa relação. Oferecer a outra face é exatamente um aspecto dessa DR, ou seja, de se discutir um relacionamento. Nós, enquanto encarnados, nós somos muito apartados uns dos outros. Talvez pelo corpo físico, talvez essa impressão sólida que nós temos de nós mesmos, e que pela minha solidez e pela solidez do outro, são coisas distintas, né? Separadas, longe, apartada. Então, a gente acaba fazendo o quê? Se isola psicologicamente, cada um dentro de si. O outro é o outro. E o outro não sou eu, e se não sou eu, não é igual a mim, não tem nada a ver comigo, então não tenho responsabilidade, não tenho que ficar pensando. Essa atitude vai de encontro a uma outra situação que nós trazemos dentro de nós, que é instintiva, que é o instinto de sobrevivência. O que nos diz o instinto de sobrevivência? Eu preciso me preservar e, por isso, eu devo evitar todo tipo de situação em que isso possa ameaçar a minha preservação. Aprendi isso desde os primórdios, quando começando a encarnar aqui nesse planeta, eu fui obrigado a agir dessa maneira para que pudesse, pelo menos, durar algum tempo, trabalhando aqui em alguma coisa. O que acontece, então, conosco? Esse instinto em nós se manifesta como uma coisinha muito interessante, que é o seguinte: o medo do desconhecido. Todos temos um medo primitivo do desconhecido. Tudo que nós não conhecemos nos dá imediatamente, no início, receio. E nas formas mais fortes, medo, pavor, pânico. Engraçado, né? Pânico hoje é a doença da vez, né? Síndrome do pânico. Está todo mundo tendo.
E está todo mundo tendo mesmo, não é balela, não. Eu vejo isso no trabalho, eu vejo isso nas amizades, eu vejo que a coisa está ganhando uma forma muito grande. E por que está acontecendo? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa com a pessoa? Não. Não aconteceu nada com ela. Mas ela está apavorada. Por quê? Medo? Sim. Medo do quê? Daquilo que não sabe, daquilo que não vê. Medo do desconhecido. O próprio Espiritismo, para se firmar enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto doutrina, teve que vencer uma barreira inicial relativa a estar falando exatamente de um mundo, de uma realidade que todo mundo desconhece, eu não vejo, não toco, então eu tenho medo. E até hoje ainda é assim. As maiores resistências que se fazem quando se conhece o Espiritismo é exatamente por conta de ter medo do que aquilo pode revelar. Eu não quero lidar com essas coisas. Essa coisa interna é muito forte. Mas o que eu tenho medo do desconhecido a ver com DR, por exemplo? É porque o outro é um desconhecido para mim. O outro pode me machucar. O outro pode provocar em mim muita dor. Então, minha primeira atitude com o outro é: eu tenho medo. Aos poucos, é que eu vou abrindo e deixando que alguns outros se aproximem. Mas os outros, esses não. Esses ficam lá e eu fico aqui. Quando, por exemplo, somos instados, como a Cândida há pouco falou, a trabalhar na caridade, nós estamos nos forçando a lidar com esses outros. Lidar como se fizesse parte de nosso círculo interno. Lidar como se fôssemos amigos de longas datas, como se fôssemos iguais e pessoas que nós nunca vimos antes. Aquele instinto primitivo bate forte. Eu tive um tempo em que eu trabalhei faz algum tempo, trabalhei na distribuição, por exemplo, noturna de sopas. Tinham pessoas que iam papapá, mas a gente ia numa Kombi, né, levar a sopa tal, para distribuir, a gente andava no centro da cidade e tal. Tinha pessoa que não conseguia sair de dentro da Kombi de jeito nenhum. E estava lá, estava tentando, estava esforçando, mas não conseguia sair da Kombi. Medo. Jamais aconteceu nada, né? E nem poderia, já que a gente tem consciência de que em todo ato de caridade não somos apenas nós que estamos ali presentes e aquele ato está sendo muito bem acompanhado. Então não precisa ter medo, nem achar que pode acontecer alguma coisa de ruim. Concentre-se no bom trabalho, que não vai acontecer jamais. Há uma frase de Emmanuel, que isso sempre era dito antes de sairmos, que era para relembrar, né, a nossa mente, o nosso instinto reincidente, de que para aquele que está no trabalho do bem, o socorro chega, mesmo antes da necessidade aparecer. Então não tem porquê. Mas mesmo assim as pessoas tinham receio. Lidar com o outro é muito difícil. O que a gente talvez não tenha percebido é que lidar com o outro é difícil porque lidarmos nós conosco é dificílimo. É muito difícil a gente lidar conosco mesmo. Quantas coisas temos em nós, quantos
quantas inclinações, quantos sentimentos, quantas reações que às vezes nos envergonham. E é claro, sem vergonha eu quero esconder. Por quê? Porque somos orgulhosos. Por que eu vou mostrar as minhas fraquezas? Não tem por que eu mostrar minhas fraquezas, porque assim o outro vai poder me atacar, aquele outro que eu tenho medo. Então o que nós fazemos aqui? Estamos em sociedade, estamos juntos, completamente ilhados e distantes uns dos outros. Não temos um pingo de envolvimento fraterno. Temos envolvimento social, cordial e ponto. Acabamos aí. Isso é no trabalho, isso é no nosso condomínio, né? O vizinho chato, e nós somos o chato deles, né? E assim a gente está vivendo, construindo, né, a nossa vida, nos relacionando, e a gente começa a ler o Evangelho e dizer que a gente tem que mudar. E vê o mandamento de Jesus e diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mas amar ao próximo, eu já amo o próximo. Não. Não por quê? Porque ninguém consegue amar ninguém separado. Amor por correspondência, sabe? Amor platônico, amor virtual. Hoje está em moda também, né? Namoro, tem muito namoro virtual. Né? Tem gente que está namorando, mas nunca se viram assim pessoalmente. Eu dou aula para jovens, então eu estou começando a perceber essas coisas, fica assim, vocês têm certeza, né, que vocês estão namorando? Mas tá, agora tem isso. Ótimo, que coisa bacana. Não me obriga a ficar perto desse outro que eu não sei. Esse daí pode machucar. Virtual, então, é excelente. Por isso está pegando tão bem, né? É ótimo assim. Vou me relacionar agora só virtualmente. O instinto, ele é totalmente emocional. Por incrível que pareça. Nós temos uma ideia de que o instinto tem alguma coisa a ver com um mecanismo racional de atitudes e tal, mas não é não. O que dispara o instinto é emocional. E por que é emocional? Porque ele é ligado a uma área cerebral que é exatamente o cérebro chamado cérebro límbico, que comanda as reações emocionais do nosso sistema nervoso automáticas. Como, por exemplo, eu preciso de uma reação emocional para fugir do perigo. Eu não preciso de uma reação racional. Imagina o homem né, nas selvas, aí vem o leão, de repente vai lá correndo para te pegar. Você vai pensar, aquele leão pode me ferir, eu tenho que... Ele está a, deixa eu ver, 45 km por hora, eu tenho que correr um pouco mais do que ele. Pronto, ele pegou. Não dá para ficar pensando, né? Ou seja, eu olhei, adrenalina e tchau. Não vou ficar raciocinando. Eu não quero nem ver a cor dele. Eu sei lá se ele era amarelo, marrom, preto, se a juba era grande, pequena. Não registro. Simplesmente isso. A reação é emocional. Completamente. Por outro lado, nós recebemos uma inteligência, recebemos um intelecto, e a partir de um certo momento de nossa história, começamos a ser pressionados até mesmo, mas instigados a dar valor a essa área intelectual nossa e a desenvolvê-la cada vez mais. Isso se dá mais ou menos a partir da Grécia, a partir do helenismo. Parece incrível que até a própria arte grega era cerebral. Paulo, coitado, foi falar lá para os gregos,
foi embora, dizendo que não quero nunca mais voltar, ainda bateu os pés, dizendo aqui eu não volto. Porque ele falava, as pessoas ficavam olhando para a cara dele e ficavam analisando. Esse cara está falando, viu? Não tinha reação. Reação o quê? Emocional. Ele não contagiava. Ficou chateado e foi embora. Não voltou mais na Grécia. Preferiu sempre aquela área onde hoje é a Turquia, que na época era chamada de Magna Grécia. Também. Essa postura intelectual que nós herdamos, principalmente na virada do século XIX para o século XX, colocou também em nossa mente que nós temos que ser mais analíticos e passamos a fazer um outro esporte interessante, que é analisar os outros. É bacana a beça analisar os outros. Puxa, fulano é assim, é assado. E aí o que aconteceu? Papo de família, papo de mesa de bar, papo de esquina, papo de tudo quanto é lugar é falar do outro. Claro, porque o outro é o outro. O outro não tem nada a ver comigo. Então vamos analisar esse outro. Fulano faz isso, é isso mesmo, porque fulano é assim, mas ela não vê isso. Sabe aquele esporte que a gente gosta muito, chamado maledicência. Né? Falar mal do outro é um assunto interessante. Paralelamente a isso, o desenvolvimento de nossa intelectualidade, sob o ponto de vista racional, nos levou também a ter aqueles que passaram a eleger esta nossa faculdade como uma das mais importantes do ser humano. E que, já que é mais importante, então vamos nos dedicar a ela e vamos ser racionais. E gerou uma série de pessoas insensíveis. A insensibilidade começou a permear a nossa sociedade a tal ponto que hoje, Brasil, Rio de Janeiro, 31 de julho, nossa, é 31 hoje? Caramba, voou, né? 31 de julho de 2014, nós estamos no meio de uma sociedade completamente insensível uns aos outros. As pessoas em relação umas às outras. A insensibilidade é tanta que o assunto, ou seja, a notícia, o conteúdo a ser discutido é sempre a desgraça e ela não nos comove mais. Talvez por ver tanta desgraça, né? E aí a gente não se comove. Os absurdos se sucedem e nós, normal. Por quê? Porque acontece com o outro. Não faz parte de mim. Não sou eu. O mundo está em guerra? Está como sempre esteve. Está como sempre esteve. Só que hoje os efeitos da guerra, antigamente as guerras começavam no porrete, na pedra, né, na faca e na flecha. Hoje, a tecnologia, essas guerras, essas contendas são tecnológicas. Então, o poder de destruição é estupidamente maior. A pior das guerras no passado dizimava 10 mil, 20 mil pessoas. A guerra mais boba hoje dizima 100 mil pessoas. Na Síria já foi quase isso. Mas nós não temos nada com isso. Há uma guerra urbana? Há uma guerra urbana. Morre mais gente no Rio de Janeiro
do que em zonas de conflito. Não nesse momento na faixa de Gaza, que aí também é o concurso, não dá para concorrer, mas morreu já tanta gente no Rio de Janeiro quanto morreu na Síria. A quantidade de gente que está morrendo pela guerra urbana é absurdamente elevada, mas nós estamos insensíveis. Porque o outro é o outro. Quando eu passo a ser insensível, e mesmo antes, quando eu tinha medo, ou seja, dois extremos, um pela minha racionalidade, que me diz que eu não tenho nada a ver com isso. Isso me deixa frio e insensível. O outro pelo meu instinto, muito emocional, que me faz ter medo de tudo aquilo que eu não conheço, porque vai me prejudicar, ou tem um potencial de me prejudicar. Dois extremos. Dois extremos completamente separados, que não se cruzam, não se tocam, não se falam. Só que essas duas atitudes, coração e mente, quando elas conseguem esse convívio, quando elas podem conversar entre si, ela consegue uma abrandar a outra. Se eu tenho medo daquilo que eu não conheço, a racionalidade vem e me diz, você ter medo do que não conhece é um absurdo. É uma loucura. Você só pode ter medo daquilo que você sabe, tem informação, tem a ciência de que vai lhe prejudicar. Se você não sabe, não conhece, como é que você vai ter medo? Então a racionalidade abranda, discute, examina, critica, analisa e faz com que essas reações emocionais comecem a ter um outro significado, uma outra postura. A insensibilidade, quando temperada pela emoção, faz com que essa intelectualidade perceba que ninguém sobrevive, ninguém é único sozinho, que todos nós somos interdependentes. Nós mesmos, tudo que comemos, bebemos, vestimos, fazemos, tudo dependemos dos outros. Nós encarnamos dependendo da mamãe, e aí vai. Vovó, titia, papai, vai todo mundo, e a vida inteira. Desencarnamos dependendo dos outros. Somos eternamente dependentes uns dos outros. Sempre. Não existe esse ermitão que consiga viver no meio de uma caverna completamente isolado, sem contato nenhum com nada. O Robinson Crusoe é mito. Confrontado já com esse tipo de postura, experiências psicológicas já demonstraram que regredimos e nos comportamos até como animais, ou seja, o instinto passa a prevalecer. A nossa intelectualidade, ela realmente só existe enquanto nós nos comunicamos. Então a gente está numa sinuca, né? Nós temos medo do outro, mas temos que nos relacionar com o outro. Aí a gente abriu uma brecha, que foi o quê? Trazemos para nós as pessoas com quem a gente se envolve emocionalmente, e aí a racionalidade abre aquela porta, ó, não precisa ter medo dessa pessoa, e essa pessoa vem. Aí a gente depois fala mal, chora, reclama, o amor, como machuca, né? É tão ingrato, eu não quero mais gostar de ninguém. Quantas vezes cada um de nós já falou isso lá, né? Desde a juventude, né? Cada vez que acabava um namoro, a gente dizia, nunca mais eu quero saber de ninguém, não quero mais ninguém na minha vida, parará. Aí depois que passava essa história, parará, conheci outra pessoa, não interessante, aí a gente abria de novo. É um exercício isso. É um exercício a que somos submetidos para que a gente possa entender a necessidade do outro. A necessidade de termos contato e, mais do que isso,
termos afinidade com esse outro. Mas aquele cara não tem nada a ver comigo. Como é que eu vou ter afinidade com essa pessoa? Não é afinidade, às vezes, da sua cultura, mas é afinidade da sua vibração de reconhecimento enquanto seres humanos, capazes dos mesmos receios, capazes dos mesmos desejos, dos mesmos medos e dos mesmos sentimentos. Então, se ele é igual a mim, a afinidade já está posta. Mas ver o outro afastado da gente tem ainda uma outra coisinha. O outro passa a ser o nosso inimigo. E a gente passa a vida elegendo o outro como inimigo. O outro é sempre culpado das nossas, dos nossos dissabores, né? É o dissabor amoroso, aí o ex-namorado, ex-marido, ex-mulher vira inimigo. É o dissabor profissional, aí o ex-patrão, o ex-colega de trabalho, vira inimigo. Ao longo da vida, a gente vai criando inimigos. Quando não aparece aqueles que a gente chama de inimigos gratuitos. Né? Aqueles que olham para a cara da gente, a gente olha para a cara dele, não gosta de graça. Entendeu? Não vou com a cara do fulano, é meu inimigo. E às vezes essas inimizades estão dentro da família, e aí é obrigado a conviver. Vai durar anos, enquanto estiver encarnado. Enquanto um dos dois não for embora, dura anos. As familiares são as piores. E vai ficando. E nada se resolve. E por que não resolve? Porque a gente não pode com esse inimigo, e nenhum tal inimigo pode com a gente. Em outras palavras, ele não nos derrota e nem nós derrotamos a ele, como se nós estivéssemos aqui para fazer isso, derrotar o outro. Aí eu tive um contatozinho com um camarada chamado Sun Tzu. Vocês conhecem, chama-se A Arte da Guerra. Esse general chinês, 500 a.C., resolveu escrever aquilo que ele achava que deveriam ser os postulados da guerra. Aí ele disse assim: quando você conhece bem o inimigo e conhece a si mesmo, você ganhará todas as batalhas. Quando você conhece bem a si mesmo e não conhece o inimigo, você terá tantas vitórias quanto derrotas. E quando você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você nunca ganhará uma batalha. Então, o que é importante? Para eu ter a minha relação, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, conhecer a mim mesmo. Segundo, conhecer o inimigo. Quem é o inimigo? É o outro. O outro que a gente apartou da gente. Aí dizemos que o autoconhecimento é hiper importante para que nós possamos aprender a nos controlar, trabalhar nossos pontos negativos, né? Tentar melhorar os positivos. Olha, eu vou dizer uma coisa para a gente. Vou acelerar um pouquinho. Todos nós somos orgulhosos, vaidosos, invejosos, ciumentos, todos nós. Ah, eu sou pior por causa disso? Não, eu sou um ser humano nesse estado evolutivo, encarnado aqui nesse planeta, nesse exato momento, 31 de julho de 2014. Não sou diferente de ninguém, ninguém é diferente de mim. Então ninguém é santo. Então como é que eu posso? Quer dizer que se eu me conhecer dessa maneira, eu vou conseguir tirar o orgulho dentro de mim? O egoísmo de dentro de mim? Não, não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque é a nossa essência.
Como é que eu posso depois ser alguma coisa se eu tirar a minha própria essência de mim? Eu serei o quê? Nada. Não é assim que eu vou evoluir. Então, como é que eu vou evoluir? Eu sempre comparo um copo. Imaginemos esse copo aqui, está com uma água suja. Essa água, que é a alma, tem egoísmo, tem orgulho, tem vaidade, tem ódio. Sujou a água. Se eu jogar simplesmente essa água fora, minha alma foi embora. Fiquei só com o corpo. Correto? Morri. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu vou limpar essa água? Eu pego uma água limpa e vou derramando. Essa água limpa é uma coisa que se chama amor. Eu vou começar a aprender a amar. O amor, ao ser despejado nesta água suja, vai empurrando a água suja para fora. Permaneço com o meu corpo, permaneço com a minha alma, e ela vai ficando cada vez mais pura. Até o momento em que só vai restar a água pura. Sabe o que a gente está fazendo nesse momento? Na Terra? Isso. Por isso que há tanta violência. Porque a água está... O que é sujo está transbordando, e transbordando de nós. Então a gente vê um monte de calamidade, um monte de absurdo acontecendo em todo lugar à nossa volta. Porque é a chance que a gente está tendo de conseguir fazer isso. E todos estão tendo essa chance. Alguns se aferram a isso. Acham lindo e maravilhoso. Mas eu não estou falando dos grandes descalabros, não. Eu estou falando das pequenas posturas. Quem de nós não percebeu ainda que ninguém mais tem paciência para coisa alguma? A intolerância está geral. Qualquer motivo, quem é que revida um insulto com um sorriso? Praticamente ninguém. Está geral. Todo mundo irritado, todo mundo nervoso, todo mundo reclamando contra o outro. Estamos botando para fora. Só que para botar para fora, a gente tem que também começar a exercitar o que a gente está botando para dentro, que é o amor. Porque do contrário, essa água limpinha que está entrando vai acabar contaminada por essa água sujinha e vai ficar suja também. Se a gente não exercita isso daí, o que vai prevalecer é o que sempre esteve lá dentro. Então, se a gente leva na face, a nossa atitude não é apanhar, não é literalmente, nem Jesus fazia isso e nem fez. Quando ele está perante Ananias, ou Anás, e este ordena que bata, né, em Jesus, por causa que ele representava, que ele era o concorrente, né, da liderança espiritual dos fariseus. Jesus vira para ele e diz assim: por que me bates? Se eu falei algo errado, diga então qual foi o erro que eu falei. Se o que eu falei é certo, então por que você está me batendo? Então Jesus não admitia apanhar sem motivo. Não é por aí. Paulo que fazia um arruaço, um escarcéu danado lá nas sinagogas, falando do Evangelho, falando de Jesus. Uma vez bateram nele, pegaram, levaram lá para o Sinédrio. Chegou lá no Sinédrio, Ananias, que
que era o sumo sacerdote, mandou bater nele. Bate na boca dele para ele não falar mais. Mas bater na boca não era bater com a mão, não, tá? Era bater com porrete mesmo, quebra-dente, esse tipo de coisa. A coisa era meio. Aí ele falou: peraí. Você vai bater em mim por quê? Ele olhou em volta, viu que tinham saduceus, fariseus. Espertamente, o que fez ele? Eu estou aqui apanhando por falar sobre a redenção da alma e da ressurreição. É por isso que você vai me bater? Por que ele falou isso? Porque aí começou uma discussão, porque o saduceu não admitia a ressurreição. E os fariseus viviam vendendo isso para o povo ter que fazer ofertas, né, para ressuscitar. Se ninguém comprasse lá os favores com Deus, não ressuscitaria. Aí começa uma briga danada. Os romanos, quando viram que estava generalizando, pegaram ele, levaram e puseram na cidadela, ou seja, ele escapou de apanhar. Quer dizer, ninguém gosta de apanhar. Nem Paulo, nem Jesus, ninguém gosta de apanhar. Não é isso. O dar a outra face é reconhecer que a gente apanha porque o outro é nosso inimigo. E enquanto inimigo, tudo que a gente pode trocar com ele são bufetadas. Eu vou tentar derrotá-lo. Mas quando eu o amo, não. Nos meus relacionamentos, eu não vou trocar bufetada. Meu Deus do céu, só se eu fosse um é sádico, outro é masoquista, os dois são masoquistas, não sei. Aí é patologia mental. Né? Aí é outro caso, vamos tratar, está com desvio mental aí qualquer. Mas, digamos, na nossa normalidade, na nossa loucura normal, ninguém está aqui para ficar, né? Vou me casar trocando tapa. Não. Quando eu amo, eu troco afeto, carícias, carinho, sentimentos. Então, isso é um exercício, como eu falei. E se eu sou capaz de fazer isso com um grupinho selecionado, é porque eu sou capaz também de fazer isso com todos aqueles que se chamam outros. Sou capaz, sim, de olhar a cada um outro com afeto, com carinho, desde que eu entenda que o outro não é outro. Que o outro não é ele, sou eu. Aí fica fácil dar a outra face. Se o outro sou eu, como dizia Jesus, faça ao outro aquilo que você quer que faça contigo. Por quê? Porque o outro sou eu e eu sou ele. E todos nós somos em Deus. Todos nós somos uns aos outros. Qual é, então, o segredo? Em 2 minutos. É conhecer mesmo. Conhecer-se a si e conhecer o outro. Esse outro, esse inimigo, esse ser desconhecido que pode me fazer mal. Eu peguei uma frasinha que é muito interessante. Para vencer um inimigo, a única maneira, digamos que seja um inimigo, eu estou em guerra com outro, eu preciso vencer aquele cara e tal. Como é que eu posso vencê-lo? Se eu conseguir conhecê-lo a tal ponto que eu chegue a pensar como ele. Aí fica fácil vencê-lo. Porque eu entro na mente dele. Eu sei como ele sente, sei como reage, sei como pensa, então eu sei o que ele vai fazer. Eu me antecipo, eu ganho dele. Certo? Só que é o seguinte, no momento em que eu realmente entender o meu inimigo, que eu entrar na sua mente, no seu sentimento, no momento em que eu puder entendê-lo bem o suficiente para derrotá-lo, nesse momento eu estarei amando-o. Porque é exatamente aquilo que a gente faz com as pessoas que a gente gosta, que a gente quer.
A gente procura entender a outra pessoa. A gente procura pensar o que a outra pessoa pensa. E a gente ama a outra pessoa por causa disso. Porque a gente não consegue mais ver distinção entre eu e o outro. Oferecer a outra face é deixar que a outra face seja contaminada pelo outro, pelo inimigo, por aquele que te agrediu. Porque quando você consegue isso, consegue entender o outro, consegue ver que o outro é igualzinho a você, que você é ele e ele é você, nesse momento, você compreendeu o que é o amor. Muito obrigado por vocês me receberem aqui hoje. Obrigado, Cândida, Gina, Sueli. Espero que não vim esgotar assunto, né? Vim deixar questões. Quero que pensem sobre essas questões. Muito obrigado, boa noite e que a paz de Jesus continue conosco.